Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Nosso Senhor, segundo Mateus, capítulo 5, para fazermos a leitura do verso 1 até o verso 12. Eu não vou falar dos 12 versículos inteiros, mas eu vou lê-los todos para dar uma introdução aos irmãos sobre as bem-aventuranças. A última vez em que eu estive aqui, eu falei sobre Jesus como grande profeta que cumpre aquilo que Moisés profetizou, que depois dele se levantaria alguém e que semelhante a ele, um profeta semelhante a ele, a quem eles deveriam ouvir. Jesus é o cumprimento dessa profecia de Moisés, porque tal qual Moisés subiu a um monte para entregar a lei de Deus para o seu povo, aqui o Senhor Jesus Cristo sobe a um monte e de um monte ele traz a interpretação correta e perfeita da lei de Deus para o seu povo, portanto o cumprimento daquela profecia. Agora eu gostaria de continuar a sequência deste que é o primeiro sermão do Evangelho de Mateus, o sermão conhecido como o Sermão da Montanha. Eu vou pedir para os irmãos acompanharem a leitura desse texto. Mateus 5, de 1 a 12, a palavra de Deus nos diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a Deus para nos abençoar e nos iluminar por seu Espírito. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, que é a verdade, diante das palavras ensinadas pelo nosso Mestre enquanto esteve aqui na terra, a respeito do caminho da vida abençoada para aqueles que fazem parte de seu reino. Ó Deus, vivemos num mundo que considera estas coisas todas uma loucura, mas para aqueles que têm o Teu Santo Espírito, não há nada mais precioso do que ouvir da boca de nosso próprio Mestre o que é a vida bem-aventurada. Nós Te pedimos, ó Deus, que Tu nos dês entendimento dessa verdade, para que tenhamos uma vida feliz, uma vida boa, uma vida ricamente abençoada e bem-aventurada na presença do Senhor. Não deixes, ó Pai, que nossos dias aqui na terra sejam dias de angústias e de tristeza, dias, ó Pai, de colheitas ruins. Pelo contrário, faze com que no tempo em que estivermos aqui na terra, que tenhamos uma vida alegre na presença do Senhor, vivendo no Teu reino, não apenas alegre aqui, mas com um anseio no coração e esperança de que no futuro o Senhor haverá de consumar todas as bênçãos que agora apenas experimentamos e degustamos. Fortalece o Teu povo, Senhor, e dá-nos entendimento da Tua palavra, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se você pudesse parar para fazer uma lista agora sobre quais seriam as 8 coisas mais necessárias e fundamentais para você se considerar uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada, quais seriam essas 8 coisas? Quais seriam elas? Eu posso pensar em algumas coisas que as pessoas costumam citar como fundamentais para que sua vida seja abençoada e feliz. Deixe-me dar alguns exemplos para os irmãos. As pessoas de nossa época, inclusive até mesmo alguns crentes, acreditam que dinheiro, saúde, casa própria, posses, um carro bom, uma família estável, os desejos e prazeres satisfeitos, que estas coisas são absolutamente necessárias para que nossa vida seja feliz, para que nossa vida seja bem-aventurada. Talvez você até ache as minhas sugestões um pouco exageradas. Talvez você esteja pensando, pastor, você está exagerando com aquilo que está dizendo. Mas certamente, se você
se não concordou agora, já pensou que algumas dessas coisas que eu citei são necessárias para que uma pessoa seja feliz? Posses, uma família estável, saúde, recursos e coisas dessa natureza. Mas deixe-me fazer uma pergunta um pouco, digamos, contracultural, que vai no caminho oposto das respostas que as pessoas costumam dar para a pergunta inicial que eu fiz. Você pensou nestas características como sendo fundamentais para uma vida bem-aventurada e feliz? Quais sejam? Lágrimas e perseguição por causa da justiça ou por causa de alguém? Você pensaria que isso é uma coisa necessária para que você seja abençoado e feliz? Eu sigo adiante. Você pensou que fome e sede, não de recursos, mas de justiça, é algo necessário para que sua vida seja abençoada, bem-aventurada? Provavelmente não. Provavelmente não. Se você leu a palavra de Deus, você já passou por esse texto, mas não é algo que vem à nossa mente quando pensamos a respeito de uma vida bem-aventurada. Derramar lágrimas, ser humilde ao invés de autoconfiante, ter fome e sede de justiça, ser puro de coração, ser perseguido por causa de alguém, perseguido por causa da justiça, isso é vida bem-aventurada? Meus irmãos, isso não são palavras de alguém desajustado, de um pastor radical ou de um pastor que quer ser mais santo e mais puro do que os outros. Essas são as palavras do nosso próprio Senhor. Foi Jesus quem disse que bem-aventurado é aquele que experimenta na sua vida, que cultiva na sua vida, que manifesta na sua vida as características que eu acabei de citar para os irmãos e que há pouco lemos. Foi Jesus quem disse isso, que se você deseja ser uma pessoa bem-aventurada, você precisa aprender a chorar, derramar lágrimas por causa do seu pecado. Se você deseja ser uma pessoa bem-aventurada, você precisa ter fome e sede de justiça, de fazer aquilo que é da vontade de Deus, de mansidão, de ser perseguido por causa de Cristo e por causa daquilo que é certo, de acordo com a palavra de Deus, perseguido por causa da justiça. Foi Jesus quem ensinou isso. Essa é a vida bem-aventurada, não pela perspectiva do mundo. Da perspectiva do mundo, a vida feliz, a vida abençoada é algo diametralmente oposto ao que o Senhor Jesus falou nesse texto. Mas no reino de Deus, no reino de Cristo, ou como aparece aqui, no reino dos céus, uma vida bem-aventurada passa por essas coisas. Aliás, é interessante ensinar para os irmãos algo a respeito desse texto. Note que esse texto, as bem-aventuranças, começam falando sobre o reino dos céus e terminam falando sobre o reino dos céus. Notem, o versículo 3 e o versículo 10. Os versículos 11 e 12 são, digamos assim, uma explicação ou uma espécie de complemento do versículo 10. Mas as bem-aventuranças mesmo são aquelas que aparecem do verso 3 até o verso 10. E ambos os textos terminam falando do quê? Bem-aventurados os humildes de espírito, versículo 3, porque deles é o reino dos céus. E no versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa é uma técnica literária utilizada pelos autores bíblicos que é chamada de inclusio. E o que significa isso? Quando você coloca algo no início e repete no final do texto, o que você quer dizer é que tudo que é dito no intervalo entre essas molduras, o que aparece no versículo 3 e no versículo 10, tudo que é dito nos versículos seguintes, de 4 a 9, deve ser interpretado à luz dessa verdade. Portanto, tudo que é dito nas bem-aventuranças deve ser interpretado à luz do reino dos céus. Não é da perspectiva do mundo que Jesus está falando. Os mundanos não entendem isso. Isso é loucura para quem não tem o coração transformado pelo Espírito. Mas no reino dos céus, a vida bem-aventurada é isso que Jesus descreve.
É por isso que eu gostaria de chamar a mensagem de hoje à noite de a vida bem-aventurada de acordo com os princípios do reino de Deus, ou do reino dos céus. A vida bem-aventurada de acordo com os princípios do reino dos céus. Não de acordo com os princípios da carne, não de acordo com a perspectiva do mundo, daqueles que não são regenerados e que não têm o Espírito Santo, mas a vida bem-aventurada de acordo com os princípios daqueles que fazem parte do reino dos céus. E eu gostaria de dizer algumas coisas a respeito desta vida bem-aventurada. Primeiro, eu quero começar especificando o que significa isso. Bem-aventurado. O que essa expressão significa? O que queremos dizer quando afirmamos que alguém é bem-aventurado? Deixe-me começar dizendo que é fundamental que entendamos essa expressão, porque frequentemente a gente ouve que bem-aventurança é uma palavra sinônima de felicidade. Os irmãos já notaram isso? Algumas traduções mais modernas da Bíblia, inclusive, traduzem essas palavras como feliz os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E assim, todas as vezes que a expressão Macários, traduzida por bem-aventurado, aparece, algumas Bíblias modernas traduzem pela palavra feliz. Mas qual é o problema digamos assim, não há um problema de fato associar bem-aventurança com felicidade, mas eu diria que existe um problema por causa do desgaste da palavra felicidade. Hoje em dia as pessoas usam o termo felicidade para descrever as coisas mais absurdas. Vocês já notaram isso? Se você já viu algum famoso falando de sua vida afetiva, descrevendo um divórcio, e vejam, irmãos, o divórcio é uma cirurgia sem anestesia, e as pessoas querem uma amputação sem anestesia, e as pessoas querem tratar como se fosse algo normal. Existem servos de Deus que já experimentaram isso, e eles certamente dirão para aqueles que o procurarem que essa é uma experiência drástica. Mas como os famosos falam de divórcio? Eles dizem assim, olha, eu vivi tantos anos com aquela pessoa, a gente continua amigo um do outro, mas a gente precisava romper essa relação por causa do quê? Da minha felicidade, ou da nossa felicidade. Vejam que coisa, uma quebra expressa e sem motivo da lei de Deus é associada com o quê? Com a busca da felicidade. O que é felicidade para as pessoas hoje? Felicidade para as pessoas é a satisfação de seus desejos egoístas. Se eu não estou mais satisfeito com alguma coisa, mesmo que eu não tenha direito de fazê-lo, eu estou disposto a romper direito da perspectiva divina. Mas da minha perspectiva, eu entendo, eu tenho direito de romper com isso, porque eu sou meu Deus, porque eu preciso ser feliz. Então não há um problema por natureza na relação entre bem-aventurança e felicidade. O problema decorre da maneira como as pessoas utilizam as palavras, os termos hoje em dia, especialmente o termo felicidade. As pessoas usam esse termo felicidade para falar a respeito de satisfação de desejos particulares e, na maioria das vezes, desejos egoístas. E Jesus não está falando disso, de satisfação de desejos egoístas, de felicidade carnal, de satisfação carnal. Vejam, na perspectiva do homem atual, ele diria que para ser feliz precisa derramar lágrimas? De maneira nenhuma. Então o problema está associado com o modo como as pessoas usam a palavra feliz nos nossos dias. Então, como deveríamos entender bem-aventurança? E ainda que associemos com o termo felicidade, como deveríamos entender esses termos à luz da palavra de Deus? Vejam bem, irmãos, de maneira resumida, de maneira bem compacta, bem-aventurança ou homem bem-aventurado é aquele que desfruta das bênçãos da aliança. Os dois termos estão muito associados, o termo bênção e o termo bem-aventurado, ou melhor, bênção e bem-aventurança, bem-aventurado e abençoado. Esses termos estão atrelados e os seus significados dependem um do outro.
O homem bem-aventurado é aquele que experimentou a graça de Deus, a bênção que o Senhor concede para aqueles que estão em aliança com Ele. Talvez devêssemos fazer o seguinte: associar o termo bem-aventurado com aquela figura bíblica muito característica. Eu não sei se os irmãos já notaram, mas em diversas vezes na palavra de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, sua misericórdia é associada com o seu rosto. Já notaram isso? Com a face reluzente de Deus. Por exemplo, na mais conhecida bênção do Antigo Testamento, a bênção sacerdotal, a bênção que o sumo sacerdote deveria colocar sobre o povo de Israel, a bênção é a seguinte: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa figura é uma figura muito bonita. Deus é aquele que abençoa, fazendo o seu rosto brilhar para com alguma pessoa. O contrário também é verdadeiro. Os irmãos já notaram que a ira de Deus, a indignação de Deus também é associada com a sua face? A Bíblia diz que o rosto de Deus é contra aqueles que lhe são rebeldes, que lhe desobedecem à palavra. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a palavra ira, indignação, o Senhor se indignou contra alguém, é uma palavra muito pictórica. O que eu quero dizer com isso? É uma palavra que descreve alguém que está com a face avermelhada. Você já viu uma pessoa bem branca quando ela está irritada com alguém, indignada? Como que a face dela fica? Ruborizada, não é verdade? Fica vermelha, essa é a ideia. O Senhor está tão irado que sua face está avermelhada e o seu nariz está fumaçando. É assim que a ira de Deus é descrita. Então notem, a bondade e a severidade de Deus estão associadas ao seu rosto. A severidade a um rosto pegando fogo, fumaçando. E a bondade de Deus, e a graça de Deus, e a bênção de Deus, há uma face sorridente, há uma face que reluz, há uma face cheia de brilho. Bem-aventurado é aquele sobre quem Deus fez brilhar o seu rosto, é aquele sobre quem Deus levantou a luz de seu rosto. Ou colocando de maneira bem agradável, bem-aventurado é o homem abençoado, aquele que recebeu o sorriso de Deus, a face sorridente de Deus. Ao invés de uma face carrancuda, irada, indignada, o Senhor nos manifesta uma face sorridente. Este é o homem bem-aventurado, é aquele que teme ao Senhor, que se compraz nos seus mandamentos e que, portanto, recebe a bênção de Deus, as bênçãos da aliança, conforme lemos em Deuteronômio 28 e em Levítico 26. Bem-aventurança está associado à aliança, às bênçãos da aliança. Quem é verdadeiramente bem-aventurado? É aquele que é abençoado por Deus, que recebe as bênçãos do pacto. Em resumo, é alguém que está em aliança com o Senhor, que possui Deus como sua maior bênção e que recebe de Deus toda sorte de bem. Este é o homem bem-aventurado. Este é o homem verdadeiramente feliz. É aquele que recebeu a bênção de Deus por estar em aliança com Ele. Alguém que está numa relação pactual com o Senhor, que lhe obedece, que se compraz nos seus mandamentos e, claro, obedece como resultado da obra de Deus nele, que tem o seu coração circuncidado, que recebeu o Espírito Santo e que recebe toda sorte de bem e de bênçãos. Isso é vida bem-aventurada, isso é bem-aventurança. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer de maneira geral sobre bem-aventurança. Uma segunda coisa que eu gostaria de dizer para os irmãos é que as bem-aventuranças são uma descrição de todos os crentes. Isso é um ponto fundamental. As bem-aventuranças descrevem todos os crentes. Elas não descrevem uma classe especial de crentes. Alguns têm essas qualidades espirituais, enquanto outros não. Não é isso que as bem-aventuranças são. Não é isso que as bem-aventuranças fazem. Elas são uma descrição de todos aqueles que são genuinamente cristãos. Aqui uma associação importante.
não devemos comparar as bem-aventuranças com os dons espirituais, porque vejam, os dons espirituais são dádivas de Deus distribuídas de forma soberana pelo Espírito Santo de maneira variada. Então um crente tem o dom da palavra, da pregação, o outro crente tem o dom do serviço, um outro crente tem o dom da liderança, da presidência, de governar, o outro tem o dom da misericórdia, e assim sucessivamente. Os dons são distribuídos de maneira variada, não é verdade, meus irmãos? O Espírito Santo distribui de maneira soberana como lhe apraz. É por isso que a Bíblia diz que nem todos os crentes são apóstolos, profetas, pregadores ou mestres. A cada um Deus deu um dom específico. Alguns crentes podem ter o mesmo dom, mas nem todo crente tem o mesmo dom. Há uma variedade de pessoas na igreja que recebem dons variados. Mas com o que deveríamos comparar as bem-aventuranças? Deveríamos comparar as bem-aventuranças com o fruto do Espírito. Por qual razão, irmãos? O fruto do Espírito não é dado apenas para alguns crentes. O fruto do Espírito deve caracterizar todo crente, sem exceção. O que é um fruto? Preste bem atenção. Quando você planta uma bananeira, o que você espera colher daquela bananeira? Banana, não é verdade? Ninguém vai numa bananeira para colher, lembrando do nosso presidente, jabuticaba, mas ninguém faz isso. Se você quer jabuticaba, você vai num pé de jabuticaba. Então notem, o fruto do Espírito é algo natural na vida de um crente. Se você tem o Espírito Santo, você haverá de gerar aquele fruto. O fruto não é uma coisa que se faz força para produzir, não. Quando uma árvore frutífera é plantada, esperamos que, sendo aquela árvore cultivada, bem cuidada, ela frutificará. Assim são as bem-aventuranças. Elas não são distribuições soberanas e variadas do Espírito Santo como os dons espirituais. Elas são qualidades de caráter de todo crente. Uma descrição do caráter cristão. Todo crente deve ser humilde de espírito, sem exceção. Não há espaço no meio do povo de Deus para orgulhosos, olhar altivo. Todo crente tem que ser humilde de espírito. Nem todo crente tem que ser pregador, mas todo crente tem que ser humilde de espírito. Todo crente tem de chorar por causa do pecado que há no mundo e por causa dos seus próprios pecados. Nem todo crente é dotado para o diaconato ou para o presbiterato, mas todo crente deve chorar, deve lamentar pelo pecado. Todo crente deve ser misericordioso, todo crente deve ser manso, todo crente deve ter fome e sede de justiça, todo crente deve ser limpo de coração, todo crente deve ser um pacificador. Não há exceção, não há espaço para os briguentos na igreja. A gente tolera essas coisas, irmãos, porque nós somos uma igreja eu digo nós somos, não essa congregação, mas de modo geral, as igrejas evangélicas estão se afastando da palavra de Deus, e é por isso que a gente se acomoda com toda sorte de pecado e toleramos todo tipo de pecado na igreja. As bem-aventuranças são características de todo crente. Todos os crentes devem possuir essas qualidades espirituais. Elas são a marca do caráter cristão, uma descrição de todos os crentes. Aqui algumas aplicações antes de passar para o próximo ponto. Eu já disse, mas reforço. A vida santa, caracterizada pelas bem-aventuranças, não é um privilégio de uma classe especial. Não é um privilégio de uma classe especial. Talvez você pense que essas qualidades, humildade de espírito, lamentação, choro, mansidão, que essas coisas são qualidades dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, mas não, irmãos. Essas são qualidades de todo crente verdadeiro. Não há na igreja, vejam, há distinção de oficiais e de não oficiais na igreja. Deus estabeleceu toda
sociedade existe hierarquia. A tentativa de romper com a hierarquia é uma tentativa mundana de nossa época, nem de nossa época, já há um bom tempo. Isso tem destruído as nações ocidentais. Mas notem, ainda que exista essa hierarquia de função, alguns crentes são colocados na igreja para liderar, enquanto outros são liderados. Ainda que exista essa hierarquia, no que diz respeito à santificação, não há. Todo crente deve buscar a santificação. Todo crente deve buscar as qualidades apresentadas nesse texto. A vida santa, descrita por Jesus nessas bem-aventuranças, é uma pérola preciosa que deve estar no tesouro de todo crente. De todo crente. Todos nós precisamos, no poder do Espírito, manifestar essas qualidades de caráter cristão, essas qualidades espirituais. Mas há uma outra aplicação importante aqui, irmãos, é que essa verdade de que as bem-aventuranças descrevem todos os crentes, essa verdade nos conduz ao autoexame. Se você deseja avaliar sua vida, sondar o seu coração com a ajuda de Deus para se tornar um crente mais santo, aqui você tem um guia, em Gálatas 5, no fruto do Espírito, e aqui também em Mateus capítulo 5. Se coloque diante de Deus e pergunte: essas qualidades caracterizam a minha vida? Eu sou alguém humilde de espírito? Eu reconheço que nada tenho, que nada sou, que é somente pela graça, que o tesouro que eu tenho está colocado num vaso de barro, que sou eu. Isso te ajuda a examinar a sua vida. Eu tenho essas características? Eu sou humilde de espírito ou o orgulho predomina na minha vida? Eu sou uma pessoa limpa de coração ou no meu coração eu abrigo afeições e desejos pecaminosos? Irmãos, isso aqui é o retrato do que precisamos ser, mas nem sempre estamos de acordo, sejamos honestos. E é por isso que essas qualidades servem de autoexame, para que nos humilhemos perante a face do Senhor e para que vejamos nisso daqui, nessas palavras ditas pelo nosso Senhor, um alvo de vida, uma meta para a nossa vida espiritual. Será que eu sou um pacificador? Ou eu sou alguém dado a intrigas, fofocas, confusões? Por que esse texto é tão importante? Porque ele nos ajuda a olhar para a nossa própria vida e a perguntar: será que eu estou em Cristo mesmo? Será que meu coração é do Senhor? Ou eu sou uma pessoa orgulhosa, briguenta, não misericordiosa, uma pessoa dura, uma pessoa fria com relação às outras pessoas, insensível? Como é meu coração? O meu coração é misericordioso? Meus irmãos, isso nos leva ao autoexame. E se porventura a nossa vida não se adequa àquilo que o Senhor Jesus ensinou, devemos pedir a Ele graça, para que Ele nos dê o seu Espírito e nos torne alguém verdadeiramente bem-aventurado. Porque quem não tem essas características, essas qualidades espirituais, infelizmente é uma pessoa desventurada. É uma pessoa desventurada ou mal-aventurada. As bem-aventuranças, melhor dizendo, são uma descrição de todos os crentes. Em terceiro lugar, quando lemos essa, e eu já falei para os irmãos, ainda que de maneira breve na introdução, mas as bem-aventuranças são incompreensíveis para quem não tem o Espírito Santo. As bem-aventuranças são incompreensíveis. O famoso pregador e estudioso cristão John Stott, já falecido, escreveu um livro sobre o Sermão do Monte, e ele chama o livro de A Contracultura Cristã, Mensagens no Sermão do Monte. Por que contracultura? Porque é o exato oposto do que nossa cultura pensa. O que Jesus diz é estranho para a mente natural. O homem que não tem o Espírito de Deus, o homem natural, como o apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios capítulo 2, acha essas coisas uma loucura. O homem natural não aceita as coisas de Deus, porque elas lhe são loucura. Ele acha que as palavras de Jesus são um completo contrassenso.
São incompreensíveis essas bem-aventuranças para a mente natural, para o coração não regenerado. Faça um teste. Pergunte para algum amigo, algum conhecido que você tenha que não é cristão, o que é preciso para ser feliz. Se ele responder alguma dessas coisas aqui, o Espírito Santo está operando no coração dele. Ninguém responderia isso. Ninguém. Será que alguém responderia que abençoado por Deus é aquele que chora? É aquele que é humilde de espírito, aquele que tem fome e sede de justiça, aquele que é misericordioso e manso, aquele que é pacificador, limpo de coração, aquele que é perseguido por causa de Cristo? Ninguém responderia isso. No mundo em que vivemos, as pessoas consideradas bem-aventuradas, felizes, são aquelas pessoas que vivem a sorrir, não as que choram. São as pessoas que se impõem, que são afirmativas, autoconfiantes, que não abaixam a cabeça para ninguém, não as humildes. Humildade, que é isso? Isso é uma loucura. Bem-aventurado é aquele que é humilde de espírito, é aquele que diz que não é nada. Como assim? Olhem os coaches modernos, o que eles dizem? Tudo que você precisa para ser feliz está dentro de você. E aí chega um crente dizendo, de maneira nenhuma, eu sou pó e cinza, pecador perdido, digno do inferno. Isso é uma loucura, irmãos, para quem não tem o Espírito Santo. Não dá para compreender isso sem o Espírito Santo. Bem-aventurado hoje são as pessoas ousadas, que sonham com muitas posses e que alcançam seus sonhos ambiciosos. Não as pessoas que têm fome e sede de justiça. As pessoas bem-aventuradas são aquelas pessoas que têm fome de dinheiro, de fama. Essas são as pessoas bem-aventuradas. Vejam os perfis de redes sociais. Quem são as pessoas mais seguidas? São aquelas que nada tinham e que se tornaram ricas. E eu fico impressionado que as histórias mais impactantes da nossa época são aquelas pessoas chegando numa loja para comprar um BMW que custa 1 milhão e não sei quantos. Olha, eu não tinha nada e agora olha o que eu posso comprar. Eu venci na vida, eu sou uma pessoa feliz. Isso é felicidade para as pessoas da nossa época. E nada contra uma pessoa que trabalha e tem dinheiro para comprar uma BMW. Não estou dizendo isso não, irmãos. Eu estou dizendo que o problema é que as pessoas associam felicidade a essas coisas. Mas aquele que não tem o Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo pode ter tudo isso e ainda ser uma pessoa desventurada, triste, vazia. Mas para a nossa época, bem-aventurados são aqueles benquistos, admirados e honrados pela sociedade, não os perseguidos por causa de Cristo e por causa da justiça. As bem-aventuranças são um contrassenso para a nossa época, completamente incompreensíveis para o coração que não tem o Espírito Santo. Quem é verdadeiramente abençoado? O cristão perseguido e morto por causa de Jesus, num país muçulmano ou comunista como a China, lançado na prisão e torturado, ou um indivíduo rico que desfruta de todas as alegrias e prazeres deste mundo? Quem é bem-aventurado? Para nós a resposta não é difícil, irmãos. É melhor ser alguém perseguido pelos homens e morto por causa de Jesus, do que ser alguém que tem tudo nessa terra, mas não tem o Senhor Jesus Cristo. Isso é uma loucura para quem não tem o Espírito Santo. É uma loucura. Só um crente entende essas coisas. Só um crente entende essas coisas. Às vezes eu vejo os irmãos entristecidos e eu também me entristeço. Tem aquele dia da oração pela igreja perseguida e todo mundo fica choroso e triste porque nossos irmãos morrem ainda em alguns países. E de fato deveríamos nos entristecer porque eles estão morrendo por isso. Meus irmãos, mas eles são bem-aventurados porque eles estão sendo perseguidos por causa de Cristo e por causa da justiça. Jesus disse que essas pessoas devem se regozijar e exultar, porque o galardão deles é grande nos céus. Porque é isso que acontece com os crentes durante toda a história, porque assim fizeram com os profetas, aqueles que viveram, os que viveram antes de vós. Eles também perseguiram os santos. Essa tem sido a realidade do povo de Deus. Sejamos honestos, meus irmãos, até mesmo os crentes têm dificuldade de responder corretamente essa pergunta: quem é bem-aventurado? Que dirá os incrédulos? Quem é verdadeiramente bem-aventurado? Jesus explicou isso, mas só uma mente transformada é capaz de entender essa verdade.
porque os valores cristãos genuínos, aqueles que são ensinados por Jesus, são completamente diferentes dos valores dos incrédulos. Os crentes vivem no mundo, mas não são do mundo. Por isso, nossos valores, as qualidades que admiramos são tão distintas. Não vivemos de acordo com os princípios deste mundo. Um comentarista disse o seguinte, abre aspas, pertencer ao reino de Jesus significa rejeitar todas as declarações e características do reino deste mundo, fecha aspas. Rejeitar tudo que este mundo diz. Não é fácil, não é verdade, meus irmãos? Não é fácil. Olhe para os jovens de nossa época. Quem que eles veem como bem-aventurado? Um crente piedoso, com sua família, seus filhos, o seu trabalho, ou uma celebridade, o Neymar, o Vinícius Júnior, ou alguém famoso de nossa época? Quem é verdadeiramente bem-aventurado? Temos de rejeitar todas as declarações deste mundo e temos de nos apegar àquilo que Jesus nos ensinou. E aqui eu faço uma aplicação importante. Meus irmãos, essas qualidades não são tendências naturais. As bem-aventuranças não são tendências naturais. As bem-aventuranças são dádivas de Deus, produzidas no coração dos crentes de maneira graciosa, por obra do Espírito Santo. Humildade não é uma coisa que naturalmente temos, é uma dádiva de Deus. Ninguém é humilde sem o Espírito Santo. Ninguém é humilde. Ninguém é manso sem o Espírito Santo. Ninguém é misericordioso sem o Espírito Santo. Essas não são características naturais. Quando a gente fala de mansidão, a gente pensa naquela pessoa que nunca contraria ninguém, que é sempre introvertida, que não responde, está sempre falando baixinho. Isso não é a verdadeira mansidão. Moisés era um homem manso, e quando Moisés precisava bradar em nome do Senhor, ele fazia isso. Mas a gente acredita que essas qualidades espirituais são tendências do coração humano. Não são, irmãos. São dádivas de Deus através do Espírito Santo em nós. Um incrédulo nunca entenderá essas coisas e nunca manifestará essas coisas. Elas lhe parecerão loucura, não uma vida bem-aventurada, mas uma vida maldita e tola. E se você não entende essas verdades, se você não entende que essas qualidades representam a vida bem-aventurada, mais uma vez eu digo, peça ao Senhor Jesus para te dar um coração regenerado. Porque quem não entende essas coisas, e vejam, entender não no sentido de compreensão intelectual, mas de aceitação, de submissão a essas coisas. Se você não se submete a essas coisas, talvez o seu coração não seja de Cristo, e você precisa de um novo coração. Você precisa de Cristo habitando na sua vida, para que você tenha uma vida verdadeiramente feliz e bem-aventurada. Essas não são qualidades naturais, são qualidades espirituais dadas a Deus, a nós por meio do Espírito. E uma última coisa é que as bem-aventuranças falam do presente e do futuro. Talvez você já tenha ouvido aquela expressão muito comum para se falar a respeito de doutrina teológica, é a expressão já e ainda não. Os crentes são aqueles que vivem nessa tensão. Eles já experimentam as bênçãos de Deus, mas ainda não experimentam as bênçãos de Deus de maneira plena. Nós estamos numa espécie de degustação. Certamente você já passou por isso. Quando você vai degustar algo, degustar é uma coisa boa, não é verdade? Mas o que é melhor, degustar uma coisa deliciosa ou ter uma tigela de uma coisa deliciosa e comer? É melhor ter a tigela, não é verdade? Agora o que temos? Nós temos uma degustação, um antegozo. Nós estamos na sala VIP, mas ainda não entramos no avião. Seria uma outra ilustração. Na sala VIP é melhor do que ficar do lado lá onde ficam todas as pessoas. Eu nunca fiquei numa sala VIP de avião, de aeroporto, mas eu acho que é melhor. Na sala VIP você tem um lanchinho mais gostoso, uma bebida mais gostosa, um ambiente mais privativo, mais agradável. Nós estamos na sala VIP,
Nós já experimentamos muitas bênçãos de Deus, mas ainda não experimentamos de maneira perfeita. As bem-aventuranças falam disso. Elas falam de coisas que já experimentamos, porque fazemos parte do reino de Deus, somos cidadãos do reino, concidadãos dos santos, mas ainda não as experimentamos de maneira completa. E é por isso que o nosso coração, ao mesmo tempo que se alegra, se enche de anseio por aquele glorioso dia em que não apenas degustaremos, mas que experimentaremos na plenitude. Meus irmãos, antigamente tinham uma versão daquele hino Chuvas de Bênçãos, que diziam: gotas já recebemos. Não são gotas, é muito mais do que gotas. E é por isso que hoje a tradução é tantas nós já recebemos, porque é meio estranho falar das bênçãos de Deus como gotas. A gente recebe tanta coisa, é uma enxurrada de bênçãos de Deus, mas ainda não é tudo que Deus tem para nos dar. Deus vai nos dar muito mais na consumação do reino. E as bem-aventuranças falam disso. Elas falam de coisas que já experimentamos e de coisas que ainda não experimentamos perfeitamente. Se fôssemos notar apenas para os verbos, se você observar, apenas 2 versículos possuem verbos no tempo presente, o versículo 3 e o versículo 10. Deles é o reino de Deus. Mas em todos os outros, os verbos estão no futuro. Veja, versículo 4, porque serão consolados. Versículo 5, porque herdarão a terra. Versículo 6, porque serão fartos. Versículo 7, porque alcançarão misericórdia, e assim sucessivamente. A maioria dos verbos estão, portanto, no tempo futuro. Mas pare para pensar numa coisa: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia é uma bênção que os crentes experimentarão apenas no futuro? Ou nós já experimentamos misericórdia hoje? Meus irmãos, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e que elas se renovam quando? Toda manhã, todo dia Deus manifesta misericórdia para conosco. Nós já experimentamos, mas haverá um dia em que a misericórdia de Deus será plena. Porque agora vivemos num mundo quebrado, num mundo afetado pelo pecado, num mundo que ainda experimentamos disciplinas, num mundo em que ainda experimentamos tragédias, angústias, perplexidades. Mas um dia, a misericórdia será experimentada por nós, não como degustação, mas de maneira plena, completa. Um dia o bom pastor que já está conosco, que já nos conduz para as águas de descanso, que já nos faz beber que já nos leva para pastos verdejantes, um dia o bom pastor enxugará dos nossos olhos toda lágrima e nos dará de sua misericórdia de maneira plena. Graças a Deus porque já experimentamos a misericórdia, mas graças a Deus porque um dia a experimentaremos de maneira plena. E é por isso que os crentes vivem no tempo presente com um olho no futuro, dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus, consuma o teu reino para que eu experimente todas essas bênçãos em plenitude. Nós já as experimentamos, nós já somos filhos de Deus, irmãos. Nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, porque um dia o Senhor Jesus se manifestará e nós o veremos como Ele é. Que dia, não é verdade, meus irmãos? Nós já somos filhos de Deus, mas o apóstolo Paulo diz que nós gememos no tempo presente, lá em Romanos capítulo 8. Nós gememos, aguardando o dia da redenção do nosso corpo, da adoção de filhos. O que Paulo quer dizer com isso? Que não somos filhos de Deus? Que não somos adotados? Não, já somos adotados. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, que fomos predestinados por Deus em amor para a adoção de filhos. Somos filhos de Deus adotados. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós já somos filhos de Deus, mas haverá um dia em que nossa filiação será desfrutada de maneira plena e perfeita. E Paulo diz isso em Romanos: nós gememos em nosso corpo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. Mas os pacificadores já são filhos de Deus.
mas ainda um dia serão chamados filhos de Deus de maneira perfeita. Os crentes já são fartos, sejamos honestos, irmãos. Os crentes não são satisfeitos. Não há ninguém mais satisfeito na terra do que um crente no Senhor Jesus. Ninguém. Uma pessoa simples, com pouca coisa, se ele tem Jesus, ele é um indivíduo mais satisfeito do que aquele que tem tudo nessa terra. Todos os prazeres e privilégios que esta vida pode nos dar. Um crente pode tê-las e pode não tê-las, e ainda assim ele estará satisfeito em Jesus. Mas quando seremos plenamente fartos? Quando o reino de Deus, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo se consumar. Naquele glorioso dia, tudo será já, tudo experimentaremos de maneira plena. Não existirá mais, ainda não existirá mais anseio, não existirá mais esperança. Os irmãos, vejam que coisa, é maravilhoso ter esperança hoje, não é verdade? Nós somos aqueles que caminhamos não pelo que vemos, mas por fé, com esperança. Mas os irmãos já pararam para pensar que um dia nós não precisaremos mais esperar? Já pararam para pensar nisso? Haverá um dia em que a esperança não será mais necessária, porque não precisaremos mais esperar, porque tudo será consumado, e habitaremos com o Senhor habitará conosco, porque é isso que a palavra de Deus diz em Apocalipse: a nova Jerusalém desce dos céus, e o Senhor vem morar nela. Nós não precisaremos mais esperar, a fé e o amor não serão mais necessários, e a esperança, o amor sim, a fé e a esperança não serão mais necessárias, só o amor prevalecerá, porque se nós o amamos hoje, nós o amaremos cada vez mais, por toda a bondade e graça que Ele nos manifesta e que haverá de manifestar no último dia. Simplificando, meus irmãos, as bênçãos prometidas nas bem-aventuranças podem ser enquadradas na tensão já e ainda não. Nós já desfrutamos essas bênçãos, mas ainda não perfeitamente. E é por isso que em nosso coração ansiamos pelo retorno de Cristo, para que Ele consume o seu reino, para que os vestígios do pecado que ainda nos afetam sejam todos destruídos e experimentemos de maneira plena as bênçãos do Senhor para nós. Essa tensão, portanto, já e ainda não, é uma fonte de alegria, mas também uma fonte de anseio. Nós bebemos e nos alegramos porque Deus satisfaz nossa sede, mas nós desejamos muito mais. Nós desejamos aquele glorioso dia em que o Senhor haverá de consumar o seu reino. É bom degustar, mas nós almejamos o dia em que não apenas degustaremos, mas desfrutaremos da vasilha cheia das bênçãos de Deus. Encerrando esse sermão, meus irmãos, eu gostaria de fazer algumas aplicações. A primeira delas é com respeito a essas características, essas qualidades, melhor dizendo, caracterizam a sua vida. Eu cito mais uma vez um comentarista que diz o seguinte: podemos rapidamente pôr à prova o que acabou de ser dito. O que o seu coração tem determinado ser vital para a sua vida e o seu caráter? Vou parar aqui. O que é importante para a sua vida e para o seu caráter, que você considera vital? Pare para pensar, avalie seu coração. Quais são as 8 coisas que você mais deseja ver desenvolvidas e progredidas em sua vida? Quais são as 8 qualidades que você deseja ver desenvolvidas e progredidas em sua vida? Ele diz assim: talvez seja uma boa ideia montar uma lista. Contudo, ela estaria a favor do que Jesus declarou? Sua lista inclui pobreza de espírito, humildade, fome e sede de justiça, misericórdia, pureza de coração, espírito pacificador e uma disposição para ser perseguido por causa de Jesus? Ou você acha que a verdadeira bem-aventurança deve ser encontrada em outro lugar ou em outras coisas? Fecha aspas. Pergunte-se: estas qualidades caracterizam a sua vida? É isso que você mais deseja? Avalie seu coração. Chegue em sua casa hoje e peça a Deus: Senhor, será que eu tenho vivido
à luz da Tua Palavra e desejado que minha vida seja caracterizada por estas 8 qualidades espirituais que o Senhor Jesus citou nessa passagem. Isso descreve a sua vida, meu irmão. Isso caracteriza a sua vida. Essa é a primeira aplicação. Uma segunda coisa que eu gostaria de ressaltar é que nas bem-aventuranças, a vida abençoada e a vida obediente são colocadas lado a lado. Por isso que eu li Deuteronômio 10 com os irmãos. A vida obediente e a vida bem-aventurada estão juntas. Não espere verdadeira bem-aventurança se você não obedece à palavra de Deus. A felicidade e a suposta, eu digo com todas as aspas possíveis, e a suposta bem-aventurança que este mundo pode dar é completamente passageira. Eu estava ouvindo a pregação de Gênesis 38 hoje de manhã, lá na igreja, no culto matutino, e sabe o que é interessante? É que Judá, lá em Gênesis capítulo 38, estava no mundo vivendo de maneira muito boa. Ele até mesmo chamou um dos seus filhos de um pacificador. Judá estava se sentindo um homem bem-aventurado e por 2 décadas ele viveu assim, até que o Senhor mostrou que tudo aquilo que o mundo podia fornecer a ele era passageiro, acaba muito rápido. Se você acha que ser bem-aventurado, se você associa bem-aventurança a um estilo de vida de rebelião contra Deus, cuidado, isso vai passar muito em breve. Bem-aventurança e vida obediente, submissão a Deus, são 2 coisas que andam juntas. Estas 8 qualidades encontradas aqui no texto descrevem um estilo de vida santo, de submissão a Deus e à palavra de Deus. E só é bem-aventurado quem se submete a Deus. O Stott diz: as 8 qualidades juntas constituem as responsabilidades e as 8 bênçãos os privilégios de ser um cidadão do reino de Deus. Fecha aspas. Notem, essas qualidades são responsabilidades cristãs. Nós temos responsabilidade diante de Deus de sermos humildes de espírito, misericordiosos, pacificadores. Temos, portanto, responsabilidade de submissão para com a palavra de Deus. E lembrem-se, aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo aquilo que realizar. Bem-aventurança e vida obediente são coisas que andam juntas. Não podemos separar. Deus uniu estas coisas: vida boa, feliz e bem-aventurada, vida abençoada e vida obediente. O que Deus uniu não podemos separar, irmãos. E se você tentar separar, você se dará mal. Sua vida será desventurada. Será uma vida de desditas e não uma vida bendita. E uma última aplicação: o Sermão do Monte, porventura, estaria ensinando salvação pelas obras? Bem-aventurado é quem faz isso, quem faz aquilo, quem age de tal maneira. Estaria o Sermão do Monte ensinando salvação pelas obras? Não, meus irmãos, não. Tudo que eu falei aqui não aponta para a salvação por obras, porque afinal de contas, não lemos no Sermão do Monte que a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. No reino de Deus não há espaço para orgulhosos. No reino de Deus não há espaço para indivíduos que confiam em suas próprias obras. No reino de Deus, ou melhor, o reino de Deus é daqueles que são humildes de espírito, daqueles que reconhecem sua falência espiritual, daqueles que reconhecem que são espiritualmente moribundos e que precisam do Senhor Jesus Cristo e dos méritos de Cristo. Mais uma vez citando John Stott, ele colocou isso de maneira muito interessante ao falar das bem-aventuranças. Abre aspas, ele diz: como os reformadores e puritanos costumavam resumir isso? A lei nos envia para Cristo, para que sejamos justificados, e Cristo nos envia de volta à lei, para que sejamos santificados. Fecha aspas. O que ele está dizendo aqui é que as bem-aventuranças são semelhantes à lei de Deus.
O que a lei de Deus faz conosco? Ao apresentar um padrão tão elevado, a lei mostra que somos insuficientes. Esse é o chamado papel pedagógico da lei. O pedagogo era uma espécie de tutor que instruía alguém, que levava alguém a determinado objetivo educacional. O que é a lei de Deus? A lei de Deus é um pedagogo, alguém que nos educa. Ela nos toma pela mão, mostra que somos pecadores falidos, que não conseguimos atingir o padrão de Deus e nos leva para onde? Ao pé da cruz. É isso que a lei de Deus faz conosco. Ela nos conduz à cruz. Quando lemos a lei de Deus e o alto padrão, o que percebemos? Meu Deus, eu quebro tua lei todo dia. Eu desobedeço aos mandamentos do Senhor com constância, com regularidade. Senhor, se depender de mim, eu estou perdido. E o que a lei faz? A lei nos leva para o pé da cruz. Isso é colocado de maneira muito bela no livro O Peregrino, quando ele chega no Monte Sinai e ele fica desesperado no Monte Sinai, porque o que o Sinai nos mostra? Você é um pecador espiritualmente falido. Mas o que a lei de Deus faz conosco? Ela nos leva para o Monte do Calvário e nos mostra que pecadores perdidos podem ser salvos por causa dos méritos de Cristo. A mesma coisa o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. As bem-aventuranças nos mostram um padrão elevado. E quem consegue atingir esse padrão, meus irmãos? Quem consegue ser absolutamente fiel a tudo que está escrito aqui? Você é sempre alguém humilde? Eu duvido. Se você disser que sim, você acabou de manifestar orgulho. Olha que coisa. Quem responde eu sou muito humilde está neste exato momento sendo orgulhoso. Nós não somos constantemente humildes de espírito. Quem é que está sempre chorando pelos seus pecados? Às vezes não encontramos prazer no nosso pecado. Sejamos honestos. Pode ser um prazer passageiro, mas às vezes encontramos prazer no pecado, irmãos. Não lamentamos sempre por causa dos nossos pecados. Às vezes Deus precisa nos chicotear, nos disciplinar para que lamentemos pelos nossos pecados, porque ficamos endurecidos e tranquilos. Esse padrão é muito elevado para nós, mas por que ele está aqui? Ele está aqui para mostrar que precisamos de Cristo para que sejamos justificados, e uma vez justificados, nós somos levados de volta para esse padrão, para termos um padrão para a nossa vida espiritual. As bem-aventuranças nos humilham, levando-nos para Cristo, e de Cristo voltamos para as bem-aventuranças, para vivermos de acordo com o padrão que Deus estabeleceu para nós. A lei nos leva para a cruz e a lei nos serve de guia para a santificação. As bem-aventuranças fazem a mesma coisa. Elas nos levam para Cristo, mostrando que precisamos dele, porque não somos capazes de cumprir o que aqui está. E as bem-aventuranças também funcionam como um guia para a nossa santificação. Esse é o papel do Sermão do Monte, das bem-aventuranças especialmente. Nos humilhar e nos fazer perceber o quanto precisamos de Cristo para a nossa salvação. Ao mesmo tempo, é um excelente guia para a vida espiritual daqueles que fazem parte do reino de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conduza pelo caminho da vida bem-aventurada. Esse é o meu desejo para os irmãos, que os irmãos sejam verdadeiramente felizes, bem-aventurados, abençoados pelo Senhor. Vamos encerrar nosso culto, meus irmãos? Vamos ficar em pé para fazermos uma oração final e logo depois eu os despedirei com a bênção. Oremos. Deus bendito, nós te louvamos porque tu mesmo nos fizeste bem-aventurados. Como lemos ainda no início deste culto, bem-aventurado é aquele a quem tu escolhes e aproximas de ti. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. É Deus quem nos torna bem-aventurados. Por natureza, ó Deus, nossa vida é uma vida desventurada, é uma vida não ditosa, não alegre, é uma vida de desditas, de desventuras, de maldições. É apenas em teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que as bênçãos da aliança são derramadas sobre nós e experimentamos uma vida verdadeiramente bem-aventurada. Por isso, ó Deus, te agradecemos, e ao mesmo tempo em que te agradecemos, rogamos-te graça, que
Que o Senhor nos ajude, de tal maneira, ó Deus, que vivamos de acordo com o padrão estabelecido por Jesus nessas palavras tão simples, tão desafiadoras, que essas qualidades espirituais, ó Deus, se tornem uma realidade na nossa vida. Torna-nos, ó Pai, humildes de espírito. Torna-nos, ó Pai, pessoas que lamentam pelos seus próprios pecados. Torna-nos, ó Deus, mansos, misericordiosos, indivíduos que têm fome e sede de justiça, limpos de coração, pacificadores, dispostos a ser perseguidos por causa de Cristo e por causa da justiça. Crentes que se regozijam quando são perseguidos e exultam quando são perseguidos porque fazem o que é certo. Que se regozijam e exultam quando os homens mentem por causa do nome de Jesus que professamos e defendemos. Isso não é fácil para nós, ó Pai. Isso é desafiador. Isso contraria todas as expectativas do nosso coração. Somente o Teu Espírito pode nos induzir a amar essas coisas e a desejá-las. Inclina o nosso coração para elas, ó Pai. Faze com que o pendor do nosso coração seja para estas coisas benditas, porque elas são benditas, porque o próprio Jesus afirmou que elas são benditas. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia de nós. E abençoa-nos. Abençoa esta congregação, derrama graça sobre a vida desses irmãos. Que o Senhor os abençoe, fazendo-os, ó Deus, se desenvolverem, crescerem na graça e no conhecimento do Salvador, nosso Senhor Jesus, fazendo com que essa igreja aumente em número, para que se torne em breve uma igreja organizada, que seja, ó Deus, uma referência nessa cidade, nessa região, e um instrumento do Senhor na proclamação do Evangelho em outras localidades aqui próximas. Abençoa, ó Deus, cada irmão dessa igreja, abençoa o reverendo Fábio, que é o pastor destes irmãos, que em tudo, ó Deus, o Senhor seja gracioso com estas pessoas que aqui estão, neste pequeno ajuntamento da grande igreja do Senhor que se espalha por toda a face da terra. Abençoa-nos, ó Deus, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, agora recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Podem se assentar.